Olha aqui na Rede Brasil de televisão também, na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, que alegria grande, estamos também aqui nas nossas plataformas digitais, que alegria, que satisfação chegar na sua casa, sempre bom demais. Hoje é dia de Júnior Correia, que semana passada faltou trabalho, vai ser descontado, claro, no salário dele, né? E hoje ele veio todo de preto, depois que foi a Brasília, veio todo elegante, tá demais. Tudo bem, Janinho? Tudo bom. Tranquilinho? Não é bem elegância, não, é mais falta de camisa branca mesmo. Usei tudo em Brasília e agora eu tô faltando. Uma semana em Brasília? Uma semana. É? É quase, né? Terça, quarta e quinta. É, isso aí, ficou lá e tal. É a semana útil de Brasília. Como é que foi? Você teve contato lá com um monte de gente, liderança? Eu vi você conversando com senadores, com um deputado federal, teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vai me contar aqui agora ao vivo. O que você falou lá, que ele deu aquela gargalhada dele de 5 minutos? Você vai me contar tudo a partir de agora. Essa experiência em Brasília, como é que foi? Foi bom. Das minhas idas a Brasília foi a terceira vez, mas a trabalho foi a segunda, né? Porque a primeira eu fui em 2017. Tem um programa na Câmara muito bacana, Estágio Visita, para quem faz ensino superior. Fico uma semana lá, vivendo e fazendo às vezes como se eu fosse um deputado federal para poder entender o processo, né? Aquela experiência foi muito boa. Lá foi a primeira vez que eu encontrei o Bolsonaro. Ele nem era presidente, ele era pré-candidato a presidente. É uma foto que eu tenho com ele. E depois eu voltei em 2021, no meu primeiro ano de mandato de vereador. Na época o Bolsonaro ele era presidente, só que na época também, por conta de Covid, os protocolos estavam muito mais rígidos, até mesmo para poder ter contato com o deputado era mais complicado. Na época eu consegui fazer uma agenda no Ministério da Educação. Dessa vez, sem o protocolo de Covid, vamos dizer assim, não tinha todos os protocolos que tinham antes. Mas, ao mesmo tempo, o movimento lá era muito mais... Tinha muito mais gente lá. Tinha muito mais movimento, mais gente. Sim, entendi. Você já chegava com protesto. Tanto é que eu tenho aqui que agradecer muito o deputado Gilvan da Federal, o senador Magno Malta e o deputado Evair de Mello também. Que te encaminharam lá. Que foram aqueles que deram bastante atenção. Não que os outros não iriam dar, mas porque, como o Gilvan e o Magno são do meu partido, eu fui direto neles. Sim. E o Evair, por conta de contato com a família, ele encontrou com a gente. Então acabou que no primeiro dia foi muito engraçado, porque o Gilvan me sequestrou de um lado, o Evair sequestrou o papai de outro, a gente foi se encontrar só à noite, porque lá é muito ágil, né, as coisas. Eu já cheguei lá em Brasília, indo direto para uma das comissões. Aí me botaram em qual comissão? O Gilvan falou assim, vem aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu estou aqui e depois a gente conversa. Cheguei, estava numa discussão de casamento gay, tinha um monte de gente LGBT, tinha gente contrário. Entendi. Você sente aquele clima de tensão, porque o deputado discursando e a população ali manifestando, não pode. Clima do jeito que o parlamentar gosta. Né? Do jeito que alguns gostam, né? Porque tem uns que fogem desse tipo de discussão. Sim. Ao passo que, olha só, a de direitos humanos estava bélico, né? Do lado estava tendo comissão de segurança pública. Quando eu fui numa calmaria, uma discussão boa, sabe? Discussão de alto nível, falando sobre processo, projeto de lei. Daí a pouco começa a pesar o clima. Por quê? Porque foi ali que foi feita a denúncia de uma ameaça que o Flávio Dino, o ministro da Justiça, fez a um deputado federal. Quando fizeram a denúncia, aí pronto, aí começou. O clima esquentou, o clima esquentou, porque, como que tem uma denúncia dessa e ele foi ali naquele momento, aí começou a colher assinatura para convocar o Flávio Dino para a comissão. Então, assim, você vê o clima como é que é. O clima de um parlamento a nível federal é, de fato, um clima, tipo assim, a discussão ela está aflorada todo o tempo. O cara, ele sabe que o voto dele pode impactar todo um país, e um país continental como o Brasil pode impactar o continente americano. Isso que você disse aqui agora, isso acontece diariamente, né? Tá naquele clima de calmaria, mas aquilo ali é um barril de pólvora. Uma fala ali pega fogo. E você pensa assim, que ali é quase que semanalmente tem esse clima. É, isso aí. A gente pega aqui, por exemplo, na Câmara, a Câmara de Cachoeiro,
assim como todas as câmaras. Sim. Tirando câmaras de capital ou de grandes centros, né, onde é um pouco mais... Até mesmo de grandes centros também não tem a mesma atividade. Mas aqui, por exemplo, Câmara de Cachoeiro. Quando que a gente tem um clima desse? Quando tem alguns projetos que envolvem servidor, que é um pouco mais polêmico. Mas isso, se a gente pegar dentro de um ano, em 40 sessões ordinárias, vamos supor, dá 5 sessões dessas 40. Sabe, 1/8 das sessões é de um clima mais tenso, de polêmica. E é interessante. De restante não é assim. Agora, o clima federal é assim o tempo todo. E a gente precisa... O povo precisa compreender essa questão da responsabilidade que ele tem com o voto, né? Nós estamos falando de uma casa que define o destino do país, que mexe com a vida da empresa, que mexe com a vida do cidadão. Nós estamos falando, quando você escolhe, aí eu não estou falando de lado, sabe, direita, esquerda, quem tem essa ou aquela bandeira, não entro nessa questão. Eu entro na questão da capacidade, da competência daquele que você está escolhendo, porque, né? Você concorda que esse vai com essa bandeira aqui, vai nessa linha aqui? Então escolha alguém capacitado para isso, porque lá é um negócio que pode mudar a sua vida. E aí, a importância também da população acompanhar como que anda, porque assim, a gente fala muito de acompanhar o seu político, mas como que a gente tem que acompanhar os políticos que a gente vota e que a gente apoia? Não é só quem a gente vai votar, mas quem que essa pessoa apoia também. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos que eu fui, a Comissão de Direitos Humanos estava discutindo sobre a questão do casamento gay. Por quê? Porque hoje no Brasil, o casamento homoafetivo ele foi liberado, entre aspas, a partir de uma interpretação judicial feita alguns anos atrás, que estendeu também para os casais homoafetivos. Lá na comissão estava sendo discutido porque botaram um projeto de lei para sanar essa interpretação judiciária para poder voltar àquilo que está pela Constituição, casamento homem e mulher. E é isso que gerou a discussão. E aí o eleitor ele tem que acompanhar os seus políticos também nesse caso. Como que ele se posiciona no momento de polêmica? Porque ao lado, igual eu falei, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, estava sendo discutida uma outra questão que envolve a Lei Maria da Penha. Eu não me lembro agora os termos jurídicos, né, que usam, os termos, né, mas a discussão estava muito boa, porque era sobre uma questão, tipo assim, a mulher chegou na delegacia e dizendo que está agredida, e aí tem uma questão de um processo que uma deputada está querendo simplificar. Só que um outro deputado deu uma outra visão que pode ocasionar, essa implicação pode ocasionar algo pior para a mulher. Então tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque na hora de votar, a gente não pode votar em gente que tem ideias mirabolantes que podem prejudicar lá na frente. Exatamente. Né? E tem uma outra questão também, que hoje se discute muito o seguinte, que a decisão que deveria ser dos poderes executivo e legislativo sendo decidido pelo judiciário. A gente debate muito isso. Por que isso acontece? Porque na hora de fazer a lei, na hora da construção do texto, deixa essa margem para isso. Quando você não trabalha na construção daquele texto, da lei, você deixa a margem para exatamente para isso. Quem falou exatamente isso, eu estava depois no gabinete do senador, quem falou isso, eu encontrei o Nilcimar lá. O Nilcimar apareceu. Aí o Nilcimar estava falando justamente sobre a questão do casamento gay. Ele falou assim, ô Juninho, essa discussão que eles estão tendo lá, eu lembro que na minha época também teve essa discussão, mas o problema é porque o legislador, ele não quer escrever claro as coisas. Ele quer escrever de maneira tão abrangente que vai ficar dando interpretações contrárias. Exatamente. E cada judiciário que chega interpreta de uma maneira. Aí o próprio Nilcimar falou, cara, quando a gente fala o que não pode acontecer ali, naquela legislação que eles estão fazendo, é o quê? Qual é o medo? Equiparar o casamento homoafetivo e o casamento heterossexual e isso acabar implicando dentro das igrejas. Por quê? A partir do momento que você dá um direito a um casal homoafetivo de se casar, a justiça pode interpretar que esse casamento no religioso também vale. Ele falou, tem que ser feita uma legislação que seja claro. Olha, a união civil homoafetiva vai ser garantida pelo Estado, é direito
do cidadão, mas fica as religiões resguardadas de fazer sua própria legislação, que é a liberdade de culto religioso. Tem que ser claro, porque se não ficar claro, isso pode atingir competências que não é do Estado. Lembro de uma conversa longa que eu tive com o Padre Rômulo, falecido Padre Rômulo, um grande amigo que sinto saudade dele todo instante. A gente conversava muito sobre essa questão, que ele falava, olha, eu não tenho nada contra casamento gay, não tenho nada contra, mas eu não vou casar lá na igreja. Ele dizia sempre isso, não tem nada contra, mas na igreja não cabe. Imagina, estou lá na frente com o noivo, entra um outro noivo de vestido de noiva, ele fazendo essa questão. Aí quando você toca a questão da lei, se a lei, e aí o Neucimar está certo, o Neucimar tem razão, e aí não se trata de frente ou de você ser a favor ou não. A questão é, dependendo de como isso for aprovado, aí você imagina, mas o padre não é obrigado, o pastor não é obrigado. Se tiver na lei... parando... Se o camarada entrar na justiça, a justiça vai obrigar a igreja a fazer esse casamento, entendeu? E aí, por favor, gente, não estou falando se a igreja deve ou não casar, não estou nem discutindo isso. Eu estou dizendo que, dependendo da forma como isso for construído... A interpretação pode... Né? Então, assim, o Neucimar falou isso, tem que deixar bem claro, tem que botar, sei lá, um artigo... dizendo que as religiões elas têm liberdade para poder fazer legislação própria. Se as religiões elas vai fazer... Ele falou assim, não quer dizer também que as religiões vão proibir. Não tem que botar que a religião vai proibir. Tem que botar que a religião vai permitir ou não. Se uma igreja quer permitir, permita. Se outra igreja não quer permitir, exatamente, é liberdade de culto. E é um posicionamento que eu tenho. Eu acho o seguinte, que aí não é questão de casamento, porque para mim, aquilo que é feito de maneira civil é uma união civil. Porque a união civil, na minha cabeça, né, aquilo que o Estado faz é muito mais uma questão contratual, de transmissão de herança, de um compartilhamento da vida, né, dos dois. Então aquilo dali é uma questão civil para mim, que não tem nada a ver com religião. Por que eu não sou a favor de equiparar casamento homoafetivo com casamento heterossexual? Justamente por conta disso, por conta dessas interpretações que podem implicar dentro da igreja. Se você falar que união civil entre pessoas do mesmo sexo vai ser liberado pelo país, cara, isso no final das contas não vai mudar em nada, porque se é liberado ou não, o cara vai continuar morando com outro. Né? Então assim, isso não tem a ver com a vida particular dele. Agora, só você permitir essa união civil entre os dois para que eles possam viver a vida deles tranquilo, fazer a transmissão deles de bens, não há problema nisso. A questão é na lei, essa interpretação que pode prejudicar e pode, não prejudicar, interferir. Né? E aí vem a questão, você mexe... Aí vem até a questão do aborto, né, do ADPF. Interpretação de um partido político que... não consegue aprovar no Congresso, o que faz? Manda para o Judiciário. Porque agora o Judiciário ele quer interpretar sobre uma legislação sobre o aborto, descriminalizar até a 12ª semana, e aí muitos estão falando, já é uma aberração descriminalizar até a 12ª semana, mas é abrir um precedente para se descriminalizar até a data de nascimento. Na realidade, o Júnior está falando assim, o pessoal entrou com processo pedindo para que até a 12ª semana seja descriminalizado. O que é isso? Não quer dizer que a pessoa vai sair fazendo, não quer dizer que o SUS vai fazer, não é nada disso, mas quer dizer que aquele que pratica, tanto a mulher quanto o profissional que pratica o aborto, deixa de ser crime no país, caso o Supremo tenha esse entendimento, que de novo é uma questão que é do Legislativo indo para o Judiciário. É igual a questão da droga. O que foi a discussão lá das gramas, né, de maconha, que foi discutido no STF um tempo atrás? Eles não liberaram a droga, eles tiraram o crime, né, descriminalizaram, tiraram o crime de quem porta, acho que até 50 gramas agora, né? Tinha um que queria botar até mais, até 50 gramas. O que eles estão querendo fazer com o aborto? Não é liberar o aborto, é tirar o crime. Só que a partir do momento que você tira o crime, quem pratica e não vai ser punido, automaticamente você libera. Porque se a pessoa que pratica e a pessoa que busca, se não é mais crime, você permite que isso aconteça. Permite até clínicas de aborto. E não é só isso, né? De quem aquele cidadão comprou essa droga? Quem que vendeu
Cadê aquelas 50 gramas? Não, olha como é que a questão tá. É o impacto. Quando você... eu sou pego com 50 gramas de maconha aqui, pode, porque... Inclusive, não é crime, eu não sou obrigado a dizer onde eu comprei. É isso aí. Entendeu? O que significa? Eu estou protegendo o traficante. É isso eu aí. acho que essa questão aí quando você vai para dentro do legislativo, existe um debate, se discute tudo isso, e aí deveria se encontrar um melhor caminho, um contexto perfeito, né? Não é isso? É isso aí. Deixa eu puxar o intervalo comercial e a gente volta para continuar a conversa aqui no programa. Já, segura aí. Seguindo aqui com o nosso programa na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, Rede Brasil de televisão. Hoje é dia do Júnior Correia, Juninho, que nós estamos falando aqui da ida dele a Brasília, a experiência que ele teve a Brasília. Aí você disse o seguinte: eu fui a Brasília, fui a trabalho. A trabalho como vereador, trabalho como empresário, porque eu ouvi você falando, estou indo buscar recurso para o município e tal. Você foi buscar recurso... pensando no atual governo ou pensando num governo futuro? Faço essa pergunta porque você é de um partido de oposição do prefeito atual. Não, assim, eu mesmo sendo oposição ao Vitor, desde o início do meu mandato, eu busco recurso, principalmente para a área de saúde, para Cachoeiro, pensando no agora, mas é pensando sempre no longo prazo, né? O recurso de agora é um recurso que, se bem aplicado, ele vai dar uma estrutura, uma longevidade para as próximas gerações também aqui na nossa cidade. Então eu nunca pensei, por ser oposição ou não. Nunca pensei nisso. Só que, claro, eu tive algumas experiências já de emendas que veio para cá, para Cachoeiro, para a área de saúde. Eu conversei com o prefeito, com o secretário, para direcionar para uma certa região e não foi. Então, eu mudei um pouco a minha estratégia, né? Esse ano eu fui atrás de recurso para a área de saúde, mas pensando nos nossos grandes hospitais filantrópicos. Por quê? Porque eles estão com grandes investimentos que precisam de ajuda de recurso federal. Sim. E os 3 hospitais, eles são referências no sul do estado. Então, se eles estão bem financeiramente, se eles estão podendo investir, né, se eles estão podendo ampliar os seus serviços, não é só Cachoeiro que ganha, é o sul do estado todo que ganha. Então, eu tive lá, agradecer o deputado da Vitória, que é o líder da bancada, que me recebeu muito bem, fez até o vídeo, né, que eu publiquei também, falando das emendas que eu falei com ele sobre os hospitais filantrópicos, e ele falou que vai levar para discussão. Eu conversei com os outros deputados, eu conversei com o deputado Messias Donato, o Gilson Daniel, conversei com o Evaí, conversei com o senador Magno Malta, né, com o Gilvan, né, além, obviamente, do da Vitória, e eles vão botar na discussão ali da bancada para poder olhar com carinho com a saúde de Cachoeiro. Recurso de maneira especial, os hospitais são os 3 filantrópicos, isso aí. Precisam de verba pública, porque você não sobrevive, não é? E eles estão com investimentos altos. Se não tiver os aportes anualmente para os investimentos deles, pode comprometer os serviços, né? Que aí demora o investimento, aí passa a ter dívida, aí passa o serviço não render direito. Então eles precisam desse aporte para poder conseguir agora, dar um serviço de qualidade. Dentro desse turbilhão que o Bolsonaro está vivendo nos últimos dias aí, ele te recebeu lá. Recebeu. Né? Eu vi o vídeo, te recebeu. E ele estava bem, sorrindo. Então, na quarta-feira eu estive no gabinete do senador e o Bolsonaro ainda não estava em Brasília. E aí eu já tinha combinado com o senador de fazer uma visita na sede nacional do PL para conversar com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do partido. É importante essa conversa também, pensando também na estrutura do partido, como é que o partido vai se comportar nesse ano, no ano que vem, nas eleições do ano que vem, 2026. Se vai apostar nas candidaturas às prefeituras. É isso aí. Então era importante a gente fazer essa conversa. Então é que eu estive lá com o Valdemar, né, também conversando. Só que na quinta-feira. Só que na quarta-feira, o presidente ligou para o Magno. Aí o Magno atendeu. Eu não estava no gabinete na hora, eu tinha acabado de sair quando o presidente ligou. Aí o Magno, conversando com o presidente,
o presidente falou que no outro dia estaria em Brasília. Uhum. Eu já tinha até, assim, perdido esperança, porque eu sabia que ele estava numa cirurgia. No outro dia, o Magno falou, olha, o presidente falou ontem que ele estaria aqui, e ele já chegou, ele vai receber a gente. E aí o Valdemar veio, conversou, e naquele momento em que o presidente chegou... Aquele encontro foi na sede do PL. Foi na sede do PL. Uhum. O Bolsonaro hoje ele fica na sede do PL. Sim. De um lado fica o Valdemar e do outro fica o Bolsonaro. E aí quando nós chegamos, fizemos a nossa conversa com o Valdemar, que foi muito boa, Bolsonaro chegou e liberou para poder receber a gente. E foi assim, foi um encontro... O papai gostou muito, porque o papai ele viu o quanto que os investimentos dele, mesmo no momento de pandemia, como que os investimentos dele cresceram no período do Bolsonaro. Sim. E agora tá um pouco retraído alguns setores produtivos. Então, ver o ex-presidente que foi nosso candidato, que foi o nosso presidente, que foi aquele que a gente apostou, ver pessoalmente... Porque eu já tinha visto o Bolsonaro antes de 2017. Para o papai foi a primeira vez. E parece que o encontro foi leve, né? Foi um encontro bom. O Magno entrou primeiro para poder conversar, para poder falar quem que era a gente, porque o protocolo lá... Você não vai chegando e entrando, tem um protocolo. Então o Magno entrou, falou com o Bolsonaro, depois a gente entrou, conversou ali brevemente com o Bolsonaro, aí eu entreguei para ele a homenagem da Câmara, entreguei para ele também o processo da homenagem, com todos os vereadores que assinaram, né, entreguei para o Bolsonaro. Foi quando você falou, nem todo mundo teve, só aqueles que aí o Bolsonaro comentou que ele já tinha sido vereador na época, lá no Rio de Janeiro, aí eu comentei com ele sobre algumas... Falei também do Magno, onde foi o Magno foi vereador, aí teve um bate-papo ali breve, aí gravamos o vídeo, fizemos a foto, tinha outras pessoas junto comigo que também vieram, mas foi um encontro leve, bacana. Como é que é o ambiente Encontrei lá? Michele almoçando, primeira dama almoçando. Como é que é o ambiente lá? É muita gente para falar com o ex-presidente? Como é que é esse movimento? Vai muito deputado para conversar com ele. Quando nós chegamos na sede do PL, estava o Braga Neto, que é o que foi ministro da Casa Civil, foi candidato a vice do Bolsonaro. Ele agora vai assumir, acho que a Secretaria-Geral do partido. Braga Neto também, muita gente boa. A gente chegou, aí o Magno, ali, ó, são do Espírito Santo. Aí ele já falou que o pai dele tinha casa em Guarapari. Lá em Guarapari tem um prédio que é o nome do irmão dele. Né, muito acessível. Depois chegou alguns deputados para poder também conversar com o Valdemar e com o Bolsonaro, então é muito assim. Muito a movimentação, principalmente parlamentar, tanto do PL quanto de outros que querem vir para o PL, que vai lá para poder conversar com o presidente, para poder alinhar alguma coisa, para alinhar sobre a questão daquilo que foi feito no período do Bolsonaro e que agora está sendo desfeito. Então, é muito assim, é muita gente que vai para poder conversar com o presidente. O PL vai trabalhar as candidaturas às prefeituras? Porque o Valdemar... eu falo isso porque, na realidade, a situação do Bolsonaro, inclusive na reeleição dele, podia ser diferente, se o PL tivesse empenhado nos candidatos a prefeituras. Então, aí não teve lá, mas dá para entender também que o Bolsonaro era presidente, a via de um presidente não é... Então, a conversa com o Valdemar, exclusiva, hein, gente? O que vai ser falado aqui eu não tinha falado para ninguém ainda não. O que o Valdemar falou? O Valdemar falou o seguinte, olha, gente, em 2022, nós tínhamos um partido enorme no Brasil, mas o recurso da eleição anterior, que era um recurso pequeno. Dessa vez, nós vamos ter um recurso grande. Só que o recurso ele é finito. Ele não é um recurso infinito. Então, o que nós vamos fazer? Quem que vai definir aonde que o dinheiro vai ser encaminhado? Vai ser os presidentes estaduais. Presidentes estaduais que vão me dizer aonde que vai ser lançado o candidato e aonde que o recurso será alocado para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, o como e quanto. E aí ele falou, olha, a nossa expectativa é lançar 2.000 e poucos candidatos a prefeito, né, no Brasil. E a expectativa do PL é fazer 1.000 prefeitos no Brasil, né? Se a gente pensar de 5.000,
1.000 prefeitos é 25%, é um quarto das prefeituras. É um pensamento assim... É bem ousado. Ousado. E aí ele deixou bem claro, quem vai definir o recurso vai ser os presidentes estatuais. É eles que vão indicar e a gente vai mandar o recurso. No Espírito Santo tem quantos, o Partido Balança candidato onde? Quantos municípios? O Magno ele fala que quer participar de todos os municípios sendo cabeça ou pescoço. Ou seja, ou candidato a prefeito ou candidato a vice. Significa que o partido quer estar presente na disputa? Ele quer estar presente, e o Magno tem uma visão que não é só pensando em 2024. Isso que eu gostei da visão do Magno, que é a visão também do partido. A visão do Magno nós vamos lançar em todos os municípios. Por quê? Porque tem aqueles municípios que o candidato do PL, ele tem chance de ser prefeito. Então esse candidato do PL que tem chance de ser prefeito, ele vai alcançar a prefeitura e vai ser uma base do PL. Aqueles que não ganharem, vai ter um eleitorado ali consolidado que em 2026 pode vir candidato a estadual, pode vir candidato a federal, uma liderança fortalecida. E contribui. E aí você junta esses candidatos que, vamos supor, que eventualmente perderem e aqueles que ganharem próximo, faz uma junção para poder fortalecer o partido. Então é um pensamento de longo prazo que é sustentável, entendeu? E é como tem que se pensar mesmo. Política tem que se partido tem que se pensar assim. Pensar desse jeito, não pode pensar só na eleição. Acabou nosso tempo. Parabéns lá, gostei do seu trabalho. Você nadou de braçada lá em Brasília. Eu estou devendo um abraço, porque semana passada eu fui para Brasília e acabei não dando um abraço. Eu quero mandar um abraço para Deisilene, lá do IBC. Sim. Na semana retrasada... Ela inclusive mandou o recado aqui agora. Na semana retrasada, quando eu vim com o Dr. Gastão e assumi aqui o programa que você pediu, aí ela falou no ponto de ônibus que eu sou um bom apresentador. Se eu quiser, eu posso ter um programa para mim. Que bacana, que mas legal. eu não estou querendo tomar o programa de você, não. Eu já torço que não, você já não volta mais, tá? Aqui, obrigado, tá? Um abraço para você. Valeu, turma. Fechando o nosso programa hoje. De volta amanhã às 8 da manhã, se Deus quiser. Nas nossas emissoras de rádio também na GDS TV Brasil. Na Rede Brasil de televisão sempre, 7h30 da noite. Beijo no coração. Vou embora. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.